Fala pessoal, eu sou o Cléber, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com plataforma 2D aqui na Godot 4.0, nós vamos aprender a criar essas caixas quebráveis. Depois nós aprenderemos também como instanciar moedas para sair dela, mas por enquanto vamos apenas fazer com que elas sejam destruídas através da colisão com o nosso player. Já fizemos isso aqui na Godot 3.5 e na Godot 4.0 a gente vai usar uma outra metodologia e algumas coisas que mudaram também. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia luz like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, isso não for te atrapalhar, considere apoiar o nosso trabalho através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e faz com que a gente tenha uma frequência melhor aqui no canal. E também, se você quiser aprender um pouco mais, se aprofundar em GDScript, em programação, nós temos nosso curso lá na Hotmart, que eu vou deixar o link aqui na descrição. É um curso que você paga um valor fixo e vai ter uma série de aulas lá e vários módulos dentro do mesmo curso, além de lives exclusivas para os alunos. Lives são disponibilizadas somente para os alunos tirarem dúvidas e também a gente conversar um pouco sobre a Godot e sobre desenvolvimento de jogos. Se você quiser conhecer mais, confere o link aqui na descrição. Sem mais, vamos para o vídeo! A forma como nós vamos fazer aqui na Godot 4 vai ser um pouco diferente do que fizemos lá na 3, porque já vinha o quebrado através do próprio script. Aqui a gente precisa criar pedaços dessa caixa que eu escolhi aqui. Então vou selecionar tudo isso aqui, deletar o restante e usar só essa parte. Vocês podem usar o editor da preferência de vocês, tá? Eu vou usar o Photoshop, mas vocês podem usar qualquer um aí à vontade. O importante é vocês fazerem os pedaços dessa caixinha. Esse processo eu não vou ensinar porque não faz parte do escopo, mas é bem simples. Basicamente é você copiar e colar o que você tem aqui. Vamos lá. Pronto, temos os pedacinhos, vocês podem ver que eles se encaixam. E a ideia é que cada um desses pedaços, quando for criado lá na Godot, faça essa espécie de explosão dessa forma, tá? Então a gente precisa de cada um desses pedaços. E para isso, para finalizar aqui, no caso do Photoshop, tá? No seu editor que vocês vão usar, vocês podem fazer as fatias, né? Aqui é chamado de fatias, apesar de serem pedaços. Vamos lá criar as fatias e exportar isso aqui. Uma vez que a gente salva assim, no caso aqui usando os slices, se nós formos aqui na nossa pasta, a gente vai ter a pastinha images, tá? Porque o Photoshop faz dessa forma. Vou só recortar daqui para ficar dentro da pasta principal. E esses arquivos aqui, esses pedaços, eu vou deixar disponível para vocês baixarem também. Aqui na Godot, tudo carregado aqui. Agora a gente pode partir efetivamente para a criação dos nossos objetos. E o primeiro deles vai ser a nossa caixa. A caixa que a gente vai quebrar inteira e depois os pedaços que a gente vai usar um Rigid Body 2D aqui. Para a criação da nossa caixa inteira, nós vamos usar um Character Body 2D, o antigo Kinematic Body. Então criar a nova cena aqui, escolher Other Node e buscar Character Body 2D. Dois cliques para renomear para Break-Box, vai ser a nossa caixa quebrável. E aqui nós precisamos também de uma Collision Shape para detectar a colisão entre os corpos. Collision. E agora, a parte visual, um Sprite. Se nós formos em Assets e aqui em Seasonal Tiles e Misc Universal Tiles, vocês notarem que a gente tem esse bloquinho aqui. Eu vou arrastar, mas se vocês notarem, o nosso Sprite é composto por vários pedaços. E dessa forma não é interessante para a gente. No entanto, a Godot permite, selecionando aqui nosso Sprite 2D, que a gente use a opção chamada Region aqui no inspetor. Vou clicar em Region, escolher a opção Enabled, ativada. Pronto, sumiu nossa imagem, mas apareceu um botão escrito Edit Region, que ao clicar vai abrir um pop-up, aqui esse pop-upzinho, que a gente consegue editar e escolher qual parte da sprite a gente quer exibir. Para ficar mais fácil a criação aqui, você pode vir em Snap Mode e escolher Grid Snap. Assim, ao clicar e arrastar, ele vai fazer exatamente na grade que a gente tem aqui. E dando um close, agora vai exibir apenas esse bloquinho. Perfeito, está tudo ok, mas está fora da posição do nosso eixo 00. Vamos agora em Transform e clicar no Refresh Wheel aqui para centralizar. Agora sim, tudo certinho e podemos, já que a gente tem o visual, criar a nossa colisão. E também dar um snap aqui para poder ficar dentro do Pixel Art. Perfeito, aqui e aqui. E se vocês preferirem inverter também para visualizar, não tem problema. Renomear também para Texture, só por padrão. E aqui nós vamos precisar ainda de um Animation Player para fazer a animação de hit. Vai ser um certo squash que a gente vai criar. Animation Player, Anim. São esses os nós que a gente precisa aqui dentro da nossa estrutura da nossa caixa quebrável. Mas antes de ir para a parte de script, a gente precisa criar as partes separadas. E para isso a gente vai criar um Rigid Body vazio. Vamos lá. Antes, Ctrl S para salvar.
Vamos aqui em Prefabs e vamos chamar de Breakbox e salvar. Criando uma outra cena agora, clicando no mais, vamos escolher o Rigid Body 2D, que eu vou chamar de Box Pieces, tá? Assim a gente sabe, são os pedaços. O que esse Box Pieces vai fazer? Basicamente, ele vai ser um placeholder para os nossos pedaços que a gente criou anteriormente, cada um desses 4 aqui. Então ele vai precisar de uma textura, que a gente vai usar o Sprite 2D. Eu vou chamar de Texture também, porque é o padrão que a gente tem. Ele vai precisar também de um outro nó, que é chamado de Visibility Notifier. É esse carinha aqui, ó, tá vendo? Ele tem uma espécie de exclamação diferente do outro. E ele faz o quê? Em resumo, ele verifica se o nosso nó saiu da tela. Se ele saiu da tela, então a gente vai excluí-lo. A gente pode fazer isso imediatamente ou pode fazer de acordo com o timer. Eu vou deixar vocês escolherem as duas opções. Aqui eu vou fazer dessa forma, mas aí vocês podem escolher a forma que for mais interessante para vocês. Vou também mudar aqui para Notifier, só para ficar mais encurtado. Perfeito? E aqui a gente vai precisar de um script para depois conectar esse sinal. Mas antes, vamos salvar. Também aqui, Box Pieces. Ok. Notem que nós não colocamos textura aqui. A gente vai fazer isso através de script. O primeiro script é bem simples. Vai ser feito aqui no nosso Rigid Body 2D. Mas antes de fazê-lo, notem que aqui ele tem um erro, que ele não tem uma colisão. Então ele não consegue interagir com objetos. Isso aqui para mim foi proposital, porque eu não quero que ele colida com o mundo. Se vocês quiserem que as peças caiam e batam no tilemap, aí vocês podem criar uma colisão também e configurar as camadas, tá bom? Se vocês quiserem isso, a gente mostra no próximo vídeo, mas eu quero que ele atravesse propositalmente, tá bom? Vamos aqui clicar com direito, criar um novo script aqui, e vamos aqui até a pasta de scripts, para colocar esse script aqui, que eu vou chamar de Box Pieces, e vou criar. Perfeito. Deletar tudo isso. Esse script basicamente vai servir para a gente conectar o sinal do Notifier. Vou selecionar ele aqui, vou em Node, vou colocar a opção Screen Exited, saiu da tela, e conectar. Lembrando que eu posso fazer assim ou dar 2 cliques. Conectei. E o que eu quero que aconteça quando o nosso objeto sair da tela? Eu quero que ele seja eliminado. Kill Free. Só isso. Esse é o script do Rigid Body 2D. Bem simples mesmo, tá bom? Agora a parte de impulso, de como ele vai ser instanciado, a gente vai fazer diretamente lá no nosso Breakbox. Vamos para ele agora. Vamos criar o nosso script, clicando aqui no Character Body 2D. E clicando nesse ícone, que é uma outra opção também. Lembrando que nesse caso a gente não vai ter um movimento básico do Character Body. Então você pode clicar aqui e escolher Empty, vazio, tá bom? Vamos aqui navegar até a pasta de script para salvar o nosso script do Breakbox também. Criando, a gente tem um script vazio. Vou aumentar aqui para ficar melhor a visualização de vocês também. Nós vamos precisar criar uma constante e 3 variáveis. A constante, vou chamar basicamente de Box Underline Pieces, vai fazer referência à nossa caixa quebrada, tá? Os nossos pedaços que a gente criou anteriormente. Então, Box Pieces, Underline Pieces. Que é essa cena que a gente criou aqui. Perfeito, fez a referência. E agora a gente precisa de uma variável @export, que vai ser exportável. E a gente vai chamar de pieces, que são os pedaços da nossa caixa. Que vai ser do tipo packed string array, tá? Atenção a isso, porque na Godot 3.5 a gente conseguia fazer um array, vírgula, string. Aqui na 4 a gente não consegue. Precisa usar esse método aqui, tá? Dessa forma a gente consegue levar strings para o nosso inspetor. A outra variável, também exportável, vai ser o hit points, que basicamente vai determinar quantos golpes a nossa caixa pode levar até ser destruída. Imagina que no próximo vídeo a gente fazer as moedas serem spawnadas, e aí ela vai poder levar uma quantidade de dano. Depois que isso zerou, ela para de spawnar e é destruída, certo? Então é isso que vai ser o hit points, e é exportável porque você pode ter variável para cada uma das caixas que criar no cenário. E por fim, a gente vai precisar de uma outra variável que eu vou chamar de impulse. Isso vai determinar o nosso range de impulso do nosso Rigid Body futuramente. São essas variáveis que a gente precisa. Agora nós precisamos criar a função que vai realmente instanciar os nossos pedaços e fazer o spawn disso de forma interessante. A nossa função .break_sprite vai ser responsável por varrer essa matriz aqui e verificar cada uma das partes ou pedaços do nosso sprite e instanciar isso. Então para isso eu preciso fazer um varredor com for loop. For piece para cada parte in pieces. O que é pieces? É o nosso array aqui. E por ser um array, então eu preciso passar .size. E assim a gente vai varrer todos os índices dentro dela. Perfeito. E aí para cada um desses pedaços a gente vai fazer a instanciação. Fazendo var piece underline instance igual o nosso box pieces.instantiate. Dessa forma a gente faz a instância desse objeto. E aí agora a gente pega o getParent, que é para pegar o pai da nossa raiz, e põe um addChild, método para adicionar um filho, fazer uma instância simples que vocês já conhecem. E o que a gente vai passar? O próprio piece instance, tá? Isso aqui já faz a instância. No entanto, a gente lembra que não tem a textura do nosso objeto, que é o nosso box pieces. Lembra que aqui está sem textura?
Só que se vocês olharem esse objeto aqui no nosso inspetor, ele tem essa propriedade texture, estão vendo? Então é ela que a gente vai usar agora acessando através do getNode. Então para isso a gente vai usar a nossa instância recém-criada, piece_instance.getNode, para pegar o nó que existe lá dentro, e aqui o nó vai ser o texture. Lembrando que texture, por quê? Só para a gente não se perder, tá? Aqui na nossa box pieces, a gente criou ele como texture dessa forma. Então se vocês mudarem o nome e não colocar igual, vai dar problema. Atenção a essa questão, tá bom, pessoal? E aí eu passo a propriedade que a gente viu agora, que é o texture. E vai ser igual a um load, que é o carregamento, do que? A gente quer carregar a nossa array, pieces. Que é a array que a gente tem aqui, tá? Essa array aqui. Só que ela tem índice, então eu preciso passar entre colchetes cada um desses índices, que é justamente o piece. Note que aqui é plural e singular, tá bom? Atenção a esses pontos para não dar problema na digitação também. E agora a gente pega o nosso piece instance e passa um global position, que é a posição global desse objeto, que vai ser igual à posição do nosso próprio character body 2D, global position. Essa posição é do objeto criado e essa posição é do objeto que a gente já tem aqui, que é o character body 2D, tá? Só para vocês entenderem o que a gente está fazendo bem aqui. E por fim, a gente pega o nosso piece instance e usa um método, já que ele é um rigid body, chamado applyImpulse. Pode ver que ele já até sugere aqui pra gente. O applyImpulse, ele pede basicamente que a gente passe uma força de impulso, que tem que ser um vetor 2. Então eu posso passar vector2, e aí ele vai pedir um valor em x e y aqui dentro, tá? E aí como nós criamos um impulso aqui dentro, eu vou passar com range, de maneira que ele vai varrer tanto para a esquerda para a direita, para ficar meio aleatório, nunca ser igual, tá? Se vocês quiserem fixo, dá para criar fixo também, não tem nenhum problema. Vou colocar o valor mínimo menos impulse e o valor máximo o impulse, que é justamente 200 ou menos 200. Esse aqui é o valor em x, tá? Aí agora eu preciso passar o valor em y. Vou colocar uma vírgula aqui. Vou fazer a mesma coisa, range. Parece complexo e grande isso aqui, por isso que eu estou fazendo detalhadamente para vocês entenderem o que a gente está fazendo. E no caso do y, eu preciso que ele seja negativo para os dois momentos. Por quê? Porque a gente vai passar um pulo, como se saltasse esse pulso quebrando. Então vai ser menos impulse. E no valor máximo, vou colocar menos impulse. Só que eu vou multiplicar por 2. Assim ele vai ficar praticamente menos 200 e menos 400, tá? Eu poderia colocar números direto aqui? Poderia. Eu estou fazendo dessa forma para vocês perceberem como é o uso de variáveis, tá bom? Dessa forma a gente simplifica e quem olha isso aqui entende o que está acontecendo mais facilmente também. Mas se vocês quiserem colocar número direto, não tem nenhum problema. Fizemos todo o for loop. Atenção aqui à nossa indentação. A gente faz um queue free. Opa, não queue redraw, queue free. Perceba, a gente fez o for todo aqui, terminou o for, a gente elimina. Com tudo isso aqui feito, resta-nos criar a animação. Vou criar aqui também com vocês para vocês perceberem o poder do Animation Player, tá? Vamos aqui criar a animação, new, vou chamar de hit. Perfeito. Vamos também aumentar aqui para a gente poder visualizar melhor. Vamos também aumentar aqui para poder visualizar melhor. E o que a gente vai fazer de animação aqui? Basicamente, eu quero que essa caixa ela sofra um squash. Ela vai sofrer esse dano como se fosse um squash. Vai mudar de cor também gradativamente. Não, como não tem o flash aqui na própria criação, a gente vai fazer através do modulate. Então, como que eu faço? Vou selecionar o meu texture aqui. Vou no meu inspetor aqui. E o scale, notem que está com a correntezinha. Eu vou clicar para soltar isso, para que não seja proporcional. E clicar na chave. Pronto, criamos aqui um scale. Vamos avançar um pouco. Acho que aqui está bom. E vou colocar em Y. 0,5, metade. Ele fez esse squash. Aí a gente vai clicar na chavezinha. Avança um pouco e volta para 1 e cria a chavezinha. Basicamente é isso que ele faz. É um squash. Estão vendo? Beleza. Vocês podem fazer mais ou menos quadros. Para mim, 2 já vai atender bem legal. E agora, para mudar a cor, a gente vai aproveitar também no Texture uma propriedade aqui no Visibility chamada Modulate. Tá vendo aqui? Nós vamos clicar na chave também. Ela começa branco, avança até aqui. Clico no Modulate e vou colocar uma cor. Vamos colocar aqui um vermelhinho. Poderia até ser uma outra cor, mas acho que o vermelhinho vai ficar legal. Aqui e vamos criar a chave. Pronto. Voltamos no final. Voltamos para branco e criamos. Então ela faz isso agora. Perceberam? Fez um squashzinho e essa animação já está criada para a gente poder chamar no momento que a gente for criar isso lá no nosso player. Antes, já ia esquecendo, a gente precisa de uma referência desse nó também. Então vamos aqui. Só para a gente poder ter essa referência, acho que onReadyVar, vamos seguir a ordem aqui, @onReadyVar, vai ser o nosso Animation Player, vou chamar assim mesmo para ficar
mais semântico, e vai ser basicamente o nosso nó de animation player as animation player. Fazer o casting bem bonitinho para ficar organizado isso aqui também. Pronto, perfeito. Assim a gente tem essa referência e pode agora partir para o script do player e também a modificação que a gente vai fazer lá. Agora, aqui no nosso player, nós vamos criar uma área 2D para fazer a colisão com o nosso objeto, tá? Então aqui uma área 2D, vai precisar de uma colisão, é claro, vocês já sabem disso, então vou fazer mais rápido aqui, vou chamar de Head Collider, tá? Essa área 2D vai ser na cabeça, então por isso o nome, e aqui vai ser o Head Collision, só para a gente saber, tem uma semântica bem legal. Colocamos aqui um Collision Shape 2D, vamos diminuir aqui um pouco, algo retangular, só para ficar mais nessa parte. E vamos levantar um pouco aqui. Vou deixar desse tamanho para ficar bem generoso com o nosso jogador, tá? Mas tem que ser um pouco acima do nosso player, porque o player vai colidir também. Feito isso, aqui no nosso Head Collider, na nossa área 2D, nós vamos em Collision e vamos colocar para ele mascarar a camada 7, que vai ser onde vai ficar os nossos objetos. E o player também, tá? Se você não sabe o que é... E o player também. Vou colocar aqui no 7. Se você não sabe o que é máscara e camada, a gente já fez isso no começo dessa série. Então a gente já tem feito isso em outros vídeos. Só para a gente não perder tanto tempo com isso aqui. Confere a série toda, está bem legal. E aí no nosso breakbox, vamos aqui em colisão também. Vamos colocar ele na camada 7. Dessa maneira está tudo ok. Porém, a gente precisa que isso seja apontado em algum momento, um sinal seja emitido. Então com o nosso área 2D selecionado, vou em Node e colocar um body entered, conectando o sinal aqui ao nosso objeto. Vamos aumentar aqui. E o que a gente precisa verificar com esse sinal? Deletar essas linhas. Primeiro, se o nosso corpo ele tem um método que a gente vai chamar ifBody.hasMethod, qual método que a gente quer? Nosso breakSprite. Break underline sprite. Atenção para o nome, tem que ser igualzinho a gente escreveu lá, tá? Se ele tiver esse método, então a gente vai executar esse método. Break underline sprite. Body, aliás. Body.break underline sprite. Porque tem que chamar do próprio corpo. Perfeito, agora vamos colocar a nossa caixa aqui na cena, para poder fazer o teste. Aqui a nossa breakbox. Eu vou trazer aqui para cima. Quando a gente colidir, ela tem que ser destruída e soltar os pedaços. Pronto, foi destruída, mas não soltou os pedaços. A gente precisa dos pedaços. Por que não soltou? O que acontece? Eu quero que vocês entendam, é sempre bom entender o que o script faz. Ele verifica a varredura do nosso array e então instancia os pedaços. Só que se vocês notarem, vamos voltar aqui no inspetor agora, e isso que é o legal. Aqui no inspetor nós temos o hit point, que está aqui os 3 pontos, tá? E temos o nosso array que não foi criado em nada. Eu vou clicar aqui e colocar um tamanho de 3. Aliás, de 4, são 4 pedaços, tá? Só isso. E vou voltar e testar novamente. Ao fazer isso, a gente vai ter um erro. Ó, deu erro aqui, tá vendo? Eu gosto que vocês entendam o que está acontecendo. Qual que é o erro? Ele não encontrou o recurso, está zerado. Porque a gente criou aqui os caminhos, mas não passou. Então eu preciso vir aqui no nosso asset, aqui no File System, clicar com direito e copiar o caminho. Copy Path. Copio, venho aqui, Ctrl V. Vou colar em todos, mudando apenas o nome. Por isso que é legal salvar pelo Photoshop, ele já fica com o nome certinho, tá? Então aqui, agora o 4. Beleza? Temos aqui os 4. Vamos testar novamente agora. E vocês vão notar que ele vai quebrar e despedaçou. Bem legal, né? Bacana! Claro que aí o impulso vocês podem controlar. Eu coloquei lá só para vocês entenderem realmente o que está acontecendo. Eu coloquei 200, eu vou colocar menos. 50. Olha só, podia até deixar isso aqui exportável também. Mas eu preferi deixar assim. Vamos lá. Mais fraquinho. Tá bom? Então, vocês podem controlar isso. Agora falta apenas configurar os hit points para que realmente aconteça como a gente quer. Vamos voltar lá no player. A gente vai fazer a seguinte verificação. Primeiro, se o método existe, tá? Essa é a verificação inicial. Agora, if body.hitPoints. O que é esse hit point? São a variável de pontos que a gente criou no próprio corpo. For menor do que 1, significa que ele tomou um dano específico, então a gente quebra. Do contrário, else, a gente pega o body.animation player, que é a variável que a gente criou, .play, e chama, .play, chama a animação de hit. Tá? Uma condição bem simples aqui. Se os pontos acabaram, a gente faz a quebra, senão vai ficar dando hit. Vamos testar e vocês vão ver que vai ficar dando hit infinitamente. Olha lá, está fazendo animação de hit, mas nunca é quebrado. Por quê? Porque a gente nunca está reduzindo os pontos. Para isso, vocês já devem ter matado a charada. A gente vai voltar aqui e toda vez que essa condição acontecer, se ele tivesse método, a gente vai pegar aqui e passar body.hitPoints menos igual 1.
Toda vez que houver a colisão, vai tirar um ponto, assim quando diminuir ele quebra. Do contrário, ele continua executando a animação de hit. E aí, se nós testarmos agora o final, o resultado que a gente tem é este daqui. 2, 3 e quebrou. Então já criei algumas instâncias aqui, e o legal, como aquela variável é exportável, eu posso ter menos hit points em cada uma das caixas. Por exemplo, essa aqui demora um pouco mais e solta mais itens. Quando a gente aprender na próxima aula como fazer isso, mas já fica bem bacana o nosso jogo aqui, olha só. 2, 3, 4 e quebrou. Essa aqui acho que tá só com 1, vamos lá. 1, 2, opa, 2. Bacana, né? Então, se vocês gostarem e conseguiram fazer, comenta aqui embaixo, #BreakboxGodot4. Assim eu sei que você chegou até o final do vídeo também. Isso me ajuda demais a métrica. Não esquece, chegou até o final aqui também, deixa aquela meia lua e like e considere se inscrever se ainda não for inscrito. E se chegou direto nesse vídeo, confere toda a série, que a gente já criou bastante coisa aqui nesse plataforma 2D na Godot 4.0. Sem mais, muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e valeu!